Estamos aqui com o nosso professor, fisioterapeuta, Dr. Jefferson Silva. Jefferson, como começou a sua trajetória na fisioterapia? E tem tempo, vai dar tempo de falar isso tudo? Tem tempo. 1988 foi quando eu fiz o meu primeiro vestibular. E, na verdade, eu fiz para educação física. Lá eu conheci o curso de fisioterapia, em 89. E aí eu pedi a transferência. E dessa transferência eu estou até hoje, né? De 89 até 1993 eu formei. E aí já vão para 32 anos. Eu formei em 93. Então, uma trajetória de 32 anos que, assim, me despertou um interesse grande na época e está vivo até hoje. Eu continuo tentando ser fisioterapeuta, né? Porque ser fisioterapeuta é a meta. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai achando que é, né? Mas você vê que não é. E aí você tem que aprender um pouquinho mais. Aí você é de novo, e assim por diante. Então, a meta de ser fisioterapeuta, ela continua. Porque o conhecimento continua. E o que mais você gostaria de saber dessa trajetória? Algo específico assim? Tá, então eu queria destacar 3 coisas dessa trajetória de 32 anos, já que você perguntou. A primeira é, eu decidi contribuir para a nossa profissão pela ciência. Então eu sempre me identifiquei e procurei avançar na minha profissão, nessa profissão que eu abracei, sempre buscando a referência da ciência, do conhecimento científico. Por quê? O que me incomodava e ainda me incomoda é que a gente tem um modelo ainda profissional muito focado na técnica. Né? A técnica que é o que deu origem à palavra tecnicismo. Então, para você sair desse modelo tecnicista, você tem que buscar fundamento científico. Então, uma das primeiras coisas que eu me interessei foi monitoria, ser monitor de disciplina, depois iniciação científica, que a partir de então eu já despertei o interesse em iniciar o mestrado quando eu saí da faculdade. Só que eu não fiz mestrado por quê? Porque eu queria vivenciar a prática. E a partir dessa prática eu apliquei a ciência. Aí depois eu fui e fiz o mestrado logo depois. Então não fiz de imediato, né? Então assim, a ciência, ela realmente não responde tudo, mas ela ajuda muito a gente entender o que nós fazemos e o que os nossos pacientes respondem como procedimento terapêutico. Então, eu acho que o caminho que eu mais me ancorei foi a ciência, mas sem deixar de ser humano, né? De ser humano, né? Porque lidar com pessoas, você não é um modelo cartesiano, fechado, científico. O modelo da ciência é muito fechado, mas é um modelo complexo. E o modelo complexo é o quê? Tem sentimentos, tem pensamentos, tem desejos, tem um monte de coisa que o ser humano tem que está ali intrincado nesse processo terapêutico do fisioterapeuta ali no dia a dia. Ele tem que lembrar que ciência tem que casar, unir o princípio humanístico, né? De saber que quem está ali não é uma média, nós não somos uma média. A maioria das respostas das pesquisas são baseadas em médias. Então ninguém é uma média, todo mundo é único. Mas a partir dessa ideia de média dos trabalhos científicos, a gente chega no indivíduo, que aí você tem que sair desse valor da média, né? Que a média não é sensível aos extremos, por exemplo. Se você avalia tudo pela média, você esquece que está na ponta de lá e está com a ponta de cá, que é um monte que está aqui no meio. Então a gente não pode esquecer da individualidade do paciente, das pessoas, para você usar a ciência. É isso que eu tento, na minha trajetória profissional, fazer. Nos conte um pouco como era a profissão do fisioterapeuta há 30 anos atrás, em termos de atuação e reconhecimento. Olha, 30 anos atrás, nós temos 56 anos, né? Então ainda era muito difícil, porque a primeira coisa que me chamava a atenção na faculdade, né, a gente está assinando, a gente quer saber o que a gente vai fazer. Ele fica pensando, vou fazer um concurso público. Era uma vaga. E eu falei, mas uma vaga? Né? E a gente já é meio que derrotado, né? Então isso mudou muito. Hoje em dia, os concursos públicos, eles saem, assim, oferecendo mais vagas, você tem mais opções de concursos públicos, então essa coisa mudou para melhor. Você tem muito mais oportunidades de acesso a serviços públicos por concurso do que naquela época, né? Nós éramos há 30 anos atrás um modelo muito focado também
na técnica. Tudo era muito técnico, né? E tudo muito empírico, tudo muito assim, isso aqui funciona, não funciona. Enfim, hoje você consegue medir melhor o que funciona e o que não funciona. Então, nesses 30 anos, mais um motivo por que eu abracei a ciência, para tentar errar menos ou não errar, né? Então, essa é uma mudança muito grande. Outra mudança que teve interessante, que apesar da gente reclamar do piso salarial nacional não ter ainda, mas a referência de honorários, a referência da remuneração, ela mudou muito, né? Hoje nós temos um referencial de honorários, naquela época a gente não tinha. A gente sempre foi muito referenciado pela tabela ANB, que é a Associação Médica Brasileira, que a remuneração até hoje está lá, os chamados CH, que é o controle de honorários, é baseado no serviço técnico. Então você tem sempre uma remuneração ruim nos planos de saúde, porque ele continua com aquela tabela de quando nós éramos técnicos de reabilitação. Então isso mudou bastante. Nós temos hoje autonomia para trabalhar. Você tem o teu espaço, você não precisa de um médico para trabalhar. Você pode ter a indicação de um médico para te indicar paciente, mas você não tem essa dependência obrigatória. Você tem autonomia. Você pode promover saúde sem depender de uma prescrição médica. Apesar de ainda existir uma prescrição médica, que muitos insistem em prescrever o que temos que fazer, nós temos autonomia. Mais liberdade. Então, melhorou muito esses 30 anos. Tem muito para melhorar? Tem, porque a questão das profissões, a medicina sempre teve um poder sobre as demais. Eles acham que esse poder ainda existe, mas é um engano, porque nenhum médico trabalha sozinho. Todas as profissões se complementam, então tem que ter uma transversalidade. Se não houver transversalidade, o paciente não tem saúde, porque a saúde não é só um bem-estar físico. Ela envolve questões psíquicas, de lazer, de trabalho, de relacionamento, e assim por diante. Então, nós somos hoje uma profissão que veio para ficar, e a própria sociedade, diversos, seja aqui, seja acolá, ela acolheu a necessidade desse profissional. E quando a sociedade acolhe, não tem médico, não tem presidente, não tem, seja quem for o status da pessoa, não tira. Porque a população é o maestro desse valor. O médico pode até não te valorizar, mas se o cidadão te valorizar, acabou. Você vai entregar o que ele precisa, de saúde. Então, isso mudou demais, isso é muito bom, porque não tinha isso há 30, 40 anos atrás. Ela evoluiu, né? Demais. Isso é ótimo. Professor, qual eram as principais técnicas e recursos utilizados na época? Há 30, 40 anos atrás, as principais técnicas eram focadas na eletroterapia, né? Que eram os recursos de calor, frio, os recursos elétricos, né? Todas essas técnicas eram, tanto é que hoje eles chamam fisioterapia convencional. As técnicas e recursos utilizados na época. Então, há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a ver fisioterapia, o foco principal era nas chamadas eletroterapia, né? Eletrotermofototerapia, que envolve eletroestimulação, recursos de aquecimento e recursos de resfriamento, né? E nessa época ainda existia o técnico de reabilitação que fazia dos serviços públicos um apoio para essa parte de eletroterapia, e tinha a cinesioterapia como a grande diferencial desse modelo de equipamentos, que são os exercícios terapêuticos. Ok? Então, o que eu percebi ao longo do tempo? Quando chegou a escola de osteopatia no Brasil e o RPG, Educação Postural Global, que foi o Félix Ducharme da França que trouxe na década de 80, e também a osteopatia de Madrid e francesa, a escola francesa vieram para o Brasil para montar a escola aqui, as terapias manuais, os recursos terapêuticos manuais, começaram também a vir com força, como os métodos da Austrália, Mulligan, Maitland, etc., e a osteopatia tanto na escola de Madrid quanto na escola francesa tomaram muita força. Tanto é que hoje, eu diria que o grande diferencial hoje do fisioterapeuta são dois: é ter acesso à tecnologia, que a gente também não tinha, no laboratório de biomecânica que não se imagina
né? Os recursos terapêuticos manuais e a tecnologia. Se você usar um isocinético, você usar um equipamento de eletromiografia de superfície, você usar uma plataforma de força, você usar uma plataforma de equilíbrio, você usar uma plataforma de análise da pisada, isso não tinha. E hoje você pode ter no seu espaço, né? Em vários lugares aí que você imaginar, os colegas estão usando. Então, a grande virada, eu diria que são duas: acesso à tecnologia de recursos que só tinha laboratórios assim, de alto nível e muito distante da nossa realidade prática, e aos recursos terapêuticos manuais, principalmente por meio da osteopatia e da reeducação postural global, que vieram no Brasil e mudaram o olhar do atendimento do fisioterapeuta para a atuação profissional. Jefferson, como era a formação acadêmica e a prática dos estágios no início da sua carreira? Olha, isso é uma coisa que eu fico triste. Vou falhar até olhando para lá. Eu fico triste porque passaram-se 32, quase 33 anos e o modelo de estágio daquela época para essa atual, o modelo, tá? Não mudou. Infelizmente deveria, né? Infelizmente não mudou, deveria mudar. Por quê? A gente tem um modelo de formação acadêmica ainda assim muito passivo. Vocês aprendem ouvindo. Vocês têm que aprender praticando, vendo, medindo, tocando, percebendo, perguntando. E quando chega no estágio, você já tem uma ideia do que é a prática. E aí você chega no estágio hoje, e se o estágio for observatório, o que você não vai fazer? Você tem que meter a mão, tu tem que avaliar, tu tem que discutir com o teu supervisor o que você está pensando, trocar ideias, tem que prescrever, traçar um objetivo, fiz o diagnóstico e tratar. Esse processo não é. Em todas as faculdades que eu passei, infelizmente, tem ainda que melhorar. Né? Por quê? O que tinha 30, 40 anos atrás, por exemplo, 900 horas de estágio, eu acho muito pouco. 900 horas de estágio, eu acho muito pouco. Vocês têm que ter no mínimo umas 1.500 horas de estágio. Vocês têm 4.000 horas de hora. Quando eu falo vocês, não é aqui a instituição, eu falo no geral. Tá? Que eu nem sei no projeto pedagógico de vocês qual é a carga horária total. Mas digamos que vocês têm 4.000 horas de estágio, que é o que o MEC exige. Eu tenho 900 horas obrigatórias de estágio, é muito pouco. Vocês tinham que ter no mínimo 1.500 horas de estágio. Essa mudança eu ainda quero ver nas instituições, para melhor, porque infelizmente não tem. Vocês vão fazer 900 horas, eu aprendi alguma coisa, mas vai sair com a perna tremendo, porque não aprendeu o suficiente para chegar lá fora e não treinar a perna, entendeu? Então essa mudança tem que existir, isso não mudou. Nós temos, pelas diretrizes do MEC, uma carga horária mínima de 4.000 horas que pode ser distribuída em até 5 anos, algumas escolas fazem 4, de acordo com a realidade, mas a carga horária de estágio continua 900 horas. É pouco. Tinha que ter mais. E o modelo de sala de aula, eu brinco, né? Tinha que acabar com as provas. É sério, tem que acabar com as provas, esse modelo de múltipla escolha, essas coisas assim. Isso aí não avalia ninguém. O que avalia a gente é a prática. O que avalia você é o que você está pensando. Como que nós analisaríamos, avaliaríamos esse paciente lá no estágio da gente? O que a gente faz? O que você acha disso aí? Você me pergunta, eu te respondo, a gente troca. Isso tem que estar aqui dentro. Entende? Então esse modelo precisa melhorar. Isso como professor da área, como quem viu aí a mudança educacional, isso tem que melhorar. Porque vocês saem ainda balançando, ainda meio que balançando, sabe? Porque a estrutura, e não eu não digo aqui, é geral. Eu passei, essa é a quinta faculdade de instituição que eu trabalho, se não me engano. É a quinta instituição que eu trabalho. Não é diferente. Continuo. Eu tenho ex-alunos dando aula onde eu dei aula, onde eu coordenei curso, e o modelo continua. Aí eu chego lá na Castelo Branco, que eu fiz lá no Rio de Janeiro, vou lá ver a matriz curricular. O modelo continua o mesmo. Outra coisa que tem que mudar, há uma hipertrofia, um exagero
na formação no olhar músculo esquelético. E aí vocês ficam carentes no olhar neurofisiológico, neurocientífico, o olhar clínico. Eu tive clínica cirúrgica, clínica médica e clínica funcional na minha formação. Clínica cirúrgica, clínica médica e clínica funcional. Essas disciplinas foram abolidas. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Quero agradecer ao professor Jefferson pela entrevista, que esclareceu muitas dúvidas pra gente. Muito obrigada. Bom, eu espero ter contribuído para o trabalho de vocês e para a nossa profissão, né? Não é isso?